passado, uma comunidade de escravos fugitivos. Atualmente, uma rota de turismo. A produção do programa Por Dentro da História foi até o quilombo de Bacaxá, em Rio Bonito, na Baixada Fluminense. Outrora recôncavo da Guanabara, em toda essa região havia inúmeras fazendas que fabricavam farinha de mandioca, açúcar e, no século XIX, o café. Abasteciam com alimentos o Rio de Janeiro. O Vale do Macacu trata-se de uma das primeiras ocupações territoriais a partir da descoberta do Brasil. No século XVI, Sesmarias, ou seja, imensas fazendas, já eram distribuídas pela coroa portuguesa aos fidalgos para que desse um fim produtivo a essa região. Inicialmente, os sesmeiros se ocuparam na exploração da madeira, que era muito abundante, utilizando a mão de obra indígena. O rio Macacu e seus afluentes facilitavam o transporte dessa madeira. Esse rio desemboca na Baía da Guanabara e, assim, toda a madeira extraída era transportada até o porto do Rio de Janeiro. De lá, seguiam para Portugal. Após esgotada toda a madeira, engenhos de cana-de-açúcar e o cultivo da mandioca para a fabricação da farinha passaram a ser a atividade econômica do Vale do Macacu. Para chegar até o quilombo de Bacaxá, passa-se por muitas fazendas por dentro de Rio Bonito. Atualmente, não se planta mais nada e, muito raramente, vemos fazendas com algum gado pastando. Acompanharam-nos nessa expedição o pesquisador Dalson Nascimento da Silva e um grupo de moradores de Rio Bonito. Estamos aqui na antiga fazenda dos Portela. Nós já começamos a nossa rota, né, que foi a rota de fuga dos escravos das fazendas da região. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa geografia, né, que a gente está aqui no entorno, que hoje é uma empresa de água. Como é que se iniciou essa rota de fuga dos escravos das fazendas dessa região? Então, essa rota de fuga se iniciou com o advento do quilombo de Bacaxá. Era um quilombo que existia aqui atrás da Serra da Maiquerê. Atualmente o nome dessa serra é chamada hoje de Serra de São João, que faz a divisa com a Serra da Castelhana, divisando com o Saquarema. E esse quilombo ele foi destruído em 1730. Esses escravos, nessa fuga, eles vieram para essa região se refugiando, criando outros quilombos. Aqui nessa serra, que está atrás da gente, que é a Serra do Maiquerê, tem origem dos dois escravos, Amância e Querenço, que eram dois escravos que se amavam, né? Era um casal de escravos que se amavam, mas tinham uma certa dificuldade para se relacionar. E fugiram aqui para cima. Isso é uma história oral, é uma lenda contada de geração em geração, e deu origem a um nome. As pessoas subiram, alguns grupos de pessoas, no início da colonização do século XVIII dessa região, e perguntavam o nome, encontraram esses dois escravos lá em cima. Como é que é o seu nome? Amar e Querer. Daí surgiu essa lenda. Partindo dessa lenda, um amigo nosso, poeta aqui de Boa Esperança, chamado Simeão, que está aqui do meu lado, queria que ele viesse aqui. Vem cá, Simeão. Você contasse esse poema do Amâncio e Querenço. Conta essa história pra gente. Mais aqui, vou contar outra história do outro fazendeiro, no outro lado da serra também. Você conta dos dois. Conta do Amar e Querer. Eu seguro. Ele segura, ela segura para você. A nossa terra natal não sai de nossa lembrança. Quando damos nossos passos desde o tempo de criança, merece o nosso carinho, também o nosso amor, porque nós contemplamos a beleza do Criador. Nasci no alto da serra, a qual se chama Amar e Querer. Ali a paisagem é linda, todo o povo pode ver. O sol no horizonte se põe a despontar, os passarinhos sob as árvores se põem a cantar. Ao nome deste lugar dá-se uma derivação. Saiu um casal de escravos e fugiu para o sertão. Seu nome era Amaro e Querença. Eles não sabiam dizer. Perguntaram pelo seu nome. Eu me chamo Amar e Querer.
Nesta serra estou subindo, não posso ficar ali. Jamais esquecerei da terra em que nasci. Ao olhar para cima e vejo o céu cor de anil. Salve Deus a minha terra no cantinho deste Brasil. No outro lado da serra tinha um fazendeiro, onde eu atravessava com meus animais de banana desde a idade dos 15 anos. Durante muito tempo passava atrás da fazenda, durante anos e anos. Aí então o fazendeiro morreu e a coisa ficou modificada. Aí então este poema eu tirei, quando passei atrás da fazenda, cismei tirar esse poema. Uma fazenda dentro da gruta, pertinho da serra, ao lado das colinas, uma estrada de terra. Os trabalhadores na terra, o fazendeiro atrás, conselheiro dos demais. Casa de escravidão, em cima uma lagoa, embaixo um porão. Outrora engenho de cachaça, hoje engenho de farinha. O povo envenenado com suas avarias. O fazendeiro morto, o povo tristonho, seu filho pastor guiando o rebanho. Esse aqui é memória viva. É isso aí. E ele é nascido e criado na Serra do Amaiquerê. À nossa frente aqui, nós temos o Pico do Catimbau, né? Ele é criado, nascido nessa serra aqui, por isso que ele fala assim com essa propriedade toda. Aquele pico que você está mostrando? Esse pico é o Pico do Catimbau. O Pico do Catimbau se deriva, segundo, né, a história oral contada de geração em geração, que os senhores da fazenda, dos engenhos, não permitiam que os escravos fizessem os seus ritos, né, religiosos dentro da senzala. Não podia fazer, porque era incômodo, os batuques. Então era permitido que ele subisse nesse alto do morro e fizesse lá as práticas religiosas deles. E daí surgiu o nome, Catimbau, que significa feitiçaria rápida. Eles tinham que ir ali fazer os ritos dele, religiosos dele, e voltar correndo para a fazenda para prosseguir o trabalho. E essa região toda ela é repleta de história. Aqui na frente, daqui a pouco nós vamos lá, tem a fazenda dos Portelas, a ruína da fazenda dos Portelas, que era uma família muito poderosa que dominou essa região aqui. E eu tenho uma foto da fazenda, deixa eu ver aqui só para a gente ilustrar. Não só para ver aqui, depois a gente abre de novo. Essa aqui é a sede da fazenda. Hoje ela está em ruínas, mas tem alguns elementos arquitetônicos que ainda a gente pode identificar. Era a fazenda do Ciclo do Café. David, nós estamos aqui no município de Rio Bonito. Bom, essa região toda pertencia à Vila de Santo Antônio de Sá, mas a produção agrícola ela se diferencia um pouquinho de uma região para outra. Eu queria que você desse assim, um pouquinho, nos desse uma explicação de hoje, onde são municípios, qual foi a atividade econômica de cada um deles? Como você bem falou, isso aqui já pertenceu a Santo Antônio de Sá. Mas cronologicamente, essa região aqui de Rio Bonito, onde nós estamos agora, ela se emancipou de Santo Antônio de Sá, na verdade de Itaboraí, em 1846, 47, mas por essa questão da região aqui, a região climática e tal, e a topografia da região de Rio Bonito também, se privilegiou mais a produção de café. Isso no meados do século XIX até o início do século XX. Agora, nas regiões de Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, por ser uma questão de mais de baixadas e um clima tropical, se privilegiou a produção de cana-de-açúcar para fazer aguardente e açúcar e também a produção de farinha. Tanto Itaboraí como Cachoeiras de Macacu, para a questão de baixadas, uma área plana, se privilegiou isso a produção da cana-de-açúcar. Agora, na região aqui de Rio Bonito, você vai encontrar também engenhos de cana-de-açúcar, de aguardente, mas também engenhos que produziam plantavam tanto a cana-de-açúcar como o café para exportação.